São 12h30 no seu Jornal do Meio-Dia. Vamos conferir se a gente tá agora com a doutora, né? Já estamos no ponto. Deixa eu ver se tá na imagem, tá certinho, né? Certinho. Doutora, boa tarde. Estamos com a juíza da comarca de Iraquara, Gabriela Araújo Pinheiro. Vai falar pra gente sobre a solenidade, né, de premiação dos estudantes da Chapada. Seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar participando do programa, falando desse tema tão importante, né? Porque a redação, ela trouxe a temática da violência doméstica e foi abordada pelos alunos. Então é muito importante falar sobre esse tema. Muito importante. Vamos começar, Nanda? Vamos sim. Boa tarde, doutora Gabriele. Primeiro também eu quero, fazendo coro com o Nerisvaldo, agradecer a sua participação por aqui. A gente já trouxe anteriormente o lançamento do concurso, juntamente com as ações de paz responsável, enfim. E desse momento eu queria trazer aqui antes o tema da violência, da redação, que premiou 3 estudantes, cuja solenidade foi realizada hoje. E o tema foi a violência doméstica e familiar contra a mulher na sociedade brasileira. Como mudar essa cruel realidade? Trazendo aqui para os nossos ouvintes se apropriarem dessa informação e entenderem quando a juíza fala da importância dessa temática, né? Doutora, em princípio eu queria saber, a gente percebeu que a comarca de Iraquara, ela foi um pouquinho além nesse tratamento dessa violência, né? Em vez de somente dar celeridade, que já não é pouca coisa, às medidas protetivas, como a senhora já tratou comigo, né, em outro assunto, trouxe para os jovens a necessidade deles discutirem essa questão. Qual a importância de os jovens e a sociedade, de um modo geral, tratarem esse tema, né, seja em redação, seja em discussões, seja em reuniões? Sim. Na verdade, antes de ser juíza aqui, vinculada ao Tribunal de Justiça da Bahia, eu fui juíza também no estado do Pará. Foi lá que eu iniciei no cargo da magistratura. E tanto lá no Pará, quanto aqui no estado da Bahia, eu tive a oportunidade de auxiliar em várias especializadas de violência doméstica. E vi dezenas de medidas protetivas sendo protocoladas diariamente no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele atua frente a uma problemática e, assim, como membro do Poder Judiciário, eu posso dizer que a gente dá essa celeridade. Aqui na comarca de Iraquara é questão de, às vezes, minutos, horas depois que chega aqui, que as medidas protetivas são analisadas e decididas com uma celeridade muito grande, mas a gente atua frente a um problema. Só que esse problema, a gente sabe que ele é enraizado. São várias vertentes, várias camadas que precisam ser acessadas para que a gente possa começar a verdadeiramente combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. E sendo assim, eu pensei, por acreditar na educação, por ter sido professora também, então eu acredito que através dos jovens a gente poderia plantar essa semente, porque sabemos que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema da sociedade, não é um problema só do judiciário, não é um problema só das mulheres, é um problema dos homens também, de toda a sociedade. Então, buscando esse diálogo, surgiu essa ideia do concurso de redação. Então foram 3 premiados. A comarca de Iraquara, ela abrange ali 3 municípios, quais sejam Iraquara mesmo, Souto Soares e Palmeiras. São cerca de 7.000 processos em tramitação, aqui é jurisdição plena. A gente atua nas mais diversas áreas aqui, inclusive tem 2 sessões do júri marcadas para a próxima semana. Mas a gente abriu essa possibilidade para ter esse diálogo com os jovens. Então, o primeiro lugar foi o João Paulo Vieira Cruz, do município de Palmeiras. O segundo lugar foi a Emily Taene Antunes Rodrigues, do município de Souto Soares. E o terceiro lugar... a gente tem o terceiro lugar, o Carlos Eduardo Alves Santos, que é do município de Iraquara. Então, a gente estava completando, né, a informação da doutora Gabriele, que é o terceiro lugar do concurso, que ficou com Carlos Eduardo Alves Santos. Ele é do município de Iraquara.
Então, eles, em Iraquara, eles têm mais de um colégio nível médio. Assim, como é que foi essa sistemática, né? Cada escola, cada município escolheu, junto com os representantes das escolas, aqueles alunos que seriam aquelas redações dentre os alunos que apresentaram, né? Que já seriam. Tá com a gente, tá? Já tá? Que Já seriam escolhidas, cada um escolheu o seu, o melhor dentre as escolas, e encaminhou para a doutora fazer a escolha final. Pronto, pode continuar, doutora. Doutora, fica à vontade. Exatamente. E aí hoje, com uma celebração muito bonita, a gente trouxe os jovens para o fórum para conversar também sobre os nossos cargos, contou com a presença do delegado Dr. Marcos Santa Bárbara, da servidora também do Poder Judiciário, que já tem 20 anos de serviço ao Poder Judiciário, a doutora Natália Viana, que também é minha assessora. Então, ali foram várias ideias difundidas para que esses jovens levem essas informações para os seus lares e, com isso, a gente possa entender que a violência doméstica e familiar ela se manifesta de diversas formas. Então, é a violência física, que é a mais conhecida, mas também tem a violência moral, psicológica, patrimonial, sexual. Então, são várias formas de violências. Existe uma progressão, via de regra, dessas violências. Então, foi muito importante ter esse contato com os jovens. Surpreendeu a qualidade das redações, alunos ali competentes, preparados para os futuros profissionais que eles possam vir a escolher. Foi maravilhoso ter essa oportunidade de realizar esse concurso de redação aqui na comarca de Iraquara. Doutora, a senhora tem... Desculpa, Nanda. A senhora tem conversado com as colegas de outras comarcas da região? Porque, por exemplo, estou conhecendo agora pela primeira vez, a senhora falou dessa questão da ideia que se teve, e acho tão importante a gente trazer essa temática para os nossos jovens, né? Porque muito acontece e muitos não percebem, né? É um fato comum em casa de muitos jovens, e eles acabam não percebendo. E a senhora trazendo o judiciário mais próximo, a senhora acabou de falar que a senhora teve presente, sua assessoria, o doutor Marcos Santa Bárbara também, o delegado teve presente. Outras comarcas na região têm acompanhado esse tipo de trabalho, essa ideia, né, a qual está sendo implantada em Iraquara, que eu acho que é algo da gente trazer para outras regiões também, né? Na verdade, a iniciativa foi publicada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, teve uma cerimônia de lançamento, então o Tribunal de Justiça, ele difundiu essa informação através do setor de comunicação para as demais comarcas, e eu acredito que outras comarcas possam também lançar iniciativas como essas. Eu sei que várias iniciativas já são adotadas pelo Poder Judiciário, das mais diversas. O Poder Judiciário está cada dia mais próximo da população, mais atuante, a gente vê uma celeridade. Infelizmente, a gente sabe que existe um acervo processual muito grande aqui na comarca de Iraquara, como eu falei, são ali quase 7 mil processos em tramitação, e a gente atua em diversas áreas, infância e juventude, tribunal do júri, que leva muito tempo para ser elaborado, como eu falei, já tem 2 para a próxima semana, então, e ali todo um cenário que a gente vai atuando para trazer efetividade, né? Justiça para a população, atender aos jurisdicionados, conforme determina a Constituição e as demais leis. Doutora, eu sei que seu tempo é curto, mas eu queria trazer um questionamento. A gente, como a senhora falou, a gente viu que a quantidade o percentual, né, de registros de violência doméstica contra a mulher estão aumentando. A gente sabe que violência doméstica foi quase 10%, né, de aumento. Mas, por outro lado, a senhora traz que recebeu redações de altíssima qualidade. Então, provavelmente, demonstram que esses estudantes, eles têm conhecimento sobre o assunto, ou por vivência, ou realmente pela educação mesmo que está sendo oferecida para eles. Eu queria saber, dentre essas redações, a senhora percebeu um viés propositivo de resolver a questão? E se sim, qual é a força da proposta vir dos estudantes, da juventude, para a resolução desse tipo de questão? Sim, a primeira etapa da pergunta foi sobre o crescimento. Na verdade, o que a gente verifica, né, na prática é que também existe uma subnotificação. Então, muitas mulheres eram vítimas de violência doméstica
e não notificava isso. Por isso, os dados, a gente não pode trazer uma certeza absoluta sobre essa crescente. A gente sabe que cada dia mais está sendo denunciado, então essa crescente a gente pode acreditar que as mulheres estão denunciando mais, que isso tem chegado cada dia mais ao Poder Judiciário. Mas a gente sabe que muitos casos ainda não são notificados. Em muitos lares isso acontece e fica ali, né? Não chega à delegacia de polícia, não chega à polícia militar, não chega ao Poder Judiciário. E sobre a segunda parte da pergunta, sobre o poder desses jovens com tanta informação, trazendo, abordando o tema, foram muitas propostas. Foi interessante que eu vi, partindo dos jovens, uma consciência que a gente tem no sentido de que deve agregar todos nesse diálogo, então não é uma luta só da mulher, como eu falei inicialmente, é importante trazer o homem também para abordar esse tema, para discutir esse tema, para aprender também sobre esse tema. Então, há uma proposta de inclusão desses homens, a gente ali começar a modificar o cenário. A força disso vindo da juventude demonstra que os nossos jovens, inclusive foram 2 homens, né, ganhadores e uma mulher, então demonstra que os jovens homens estão refletindo também sobre essa temática. Então, eles entenderam, inclusive nas redações eles trazem isso, a questão do machismo na nossa sociedade, que é uma realidade, e eles ali refletem sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem nessa luta de combater a violência doméstica e familiar. Então, são várias ideias, é claro que todas as ideias elas perpassam pelo diálogo. A gente precisa dialogar sobre a matéria, o Poder Judiciário ele é presente, aqui a gente julga esses casos, adota as medidas legais que são necessárias, mas a sociedade inteira ela precisa dialogar, ela precisa difundir e estar sempre abordando essa temática para que a gente comece a modificar esse cenário. Perfeito, doutora. Então, além de parabenizar os próprios estudantes, que eles também receberam premiações, né? Computador, celular, o João Paulo, a Emily e o Carlos Eduardo, e também a iniciativa da comarca de Iraquara, porque realmente só com o diálogo, o conhecimento, é possível fazer com que essa dura realidade cesse, né? Nos lares e em todos os lugares do país, enfim. E agradecer mais uma vez todas as informações e a presença da senhora aqui com a gente no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, como eu falei, assim, o nosso tempo é um pouco limitado, é muito trabalho aqui na comarca de Iraquara, mas para esse tema eu fiz questão de participar, para que a gente possa estar semeando, né? É uma semente que a gente vai plantando na sociedade e eu sei que isso vai dar bons frutos. É nessa perspectiva que eu sigo, porque acredito verdadeiramente no poder do diálogo, da educação, para que a gente possa mudar esse cenário, até porque todos nós devemos combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Obrigado, doutora. Falamos com a juíza da comarca de Iraquara, a doutora Gabriele Araújo Pinheiro. Falamos sobre a solenidade da premiação dos estudantes aqui da Chapada Diamantina, evento importantíssimo, que as outras comarcas, né, também pratiquem do mesmo, né, Nanda? É o mínimo aí.